Como vencer as fraquezas da carne. Gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias no livro de 2 Samuel 15:10, em nome do Senhor Jesus. 2 Samuel 15:10. Enviou Absalão emissários secretos por todas as tribos de Israel, dizendo: quando ouvirdes o som das trombetas, direi a Absalão é rei em Hebrom. De Jerusalém foram com Absalão 200 homens convidados, porém iam na sua simplicidade, porque nada sabiam daquele negócio. Também Absalão mandou ouvir Aitofel, o gilonita do conselho de Davi, da sua cidade de Gilo, enquanto ele oferecia os seus sacrifícios, tornou-se poderosa a conspirata e crescia em número o povo que tomava o partido de Absalão. Então veio um mensageiro a Davi dizendo: todo o povo de Israel segue decididamente a Absalão. Disse, pois, Davi a todos os seus homens que estavam com ele em Jerusalém: levantai-vos e fujamos, porque não poderemos salvar-nos de Absalão. Dai-vos pressa a sair, para que não nos alcances de súbito. Lance sobre nós algum mal, e fira a cidade a fio da espada. Toda a terra chorava em alta voz. 23, irmãos. Toda a terra chorava em alta voz, e todo o povo, e também o rei, passaram o ribeiro de Cedron, seguindo o caminho do deserto. Versículo 30. Seguiu Davi pelas encostas das oliveiras, subindo e chorando, tinha a cabeça coberta e caminhava descalço. Todo o povo que ia com ele de cabeça coberta saiu chorando. Amém? Agora nós vamos estar lendo Mateus 26, 36, os irmãos acompanhando o quadro. Em seguida foi Jesus com ele a um lugar chamado Getsêmani. E disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo. E disse a Pedro: então, nem uma hora pudesse vos vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Irmãos, confesso que quando eu recebi esse texto do pastor, até comentei com ele hoje. Irmãos, eu fiquei impactado. Né? Absalão, ele é filho de Davi, um filho, irmãos, que quis, por um momento, assumir o trono do seu pai. Um filho, meus irmãos, que vivia dentro de um lar, uma rebelião familiar dentro do lar de Davi. Absalão, ele tinha um nome profético. Porém, irmãos, ele era um fracassado de mente e de espírito. E é terrível, irmãos, quando nós convivemos com pessoas que elas não querem, né, ver a tua vitória. É terrível, irmão, quando nós estamos em determinados locais, principalmente em trabalho, que sempre tem alguém querendo passar por cima da gente. Isso é terrível, irmãos. Absalão era um jovem belo, formoso, lindo, pessoa que você olhava para ele e ficava impactado com tal beleza exterior, irmãos. Pessoa perfeita diante dos olhos humanos. Não tinha falha, era belo, formoso. Porém, irmão, no seu interior era uma pessoa vingativa, amargurada, tomado pelo ódio, obcecado pela posição de seu pai, irmãos. Eu olhando para esse tema, eu fiquei ali pensando: Senhor, como podemos viver, né, e criar um filho desta maneira? Irmãos, quando se tem um filho, a gente não, um único filho, a gente talvez não consiga observar isso, mas Davi tinha vários filhos. E Absalão, ele teve ali ira dentro do seu coração, porque ele viu, né, vários pecados na vida de seu pai. Um homem com muitas mulheres, né? Houve um ato terrível dentro da casa de Davi, onde um dos seus filhos ali cometeu um ato horrível com a sua irmã.
E em tudo, irmãos, Davi, ele passava, acredito eu que Davi se fazia de cego, irmãos. Porque ele, vamos dizer assim, ele estava tão preocupado, né, com a obra lá fora. Ele estava tão preocupado com as guerras que estavam acontecendo, que ele estava deixando passar batido o seu lar. As coisas que aconteciam dentro da sua própria casa, irmãos, não havia punição. E quantas vezes eu e você não é errado fazermos a obra do Senhor. Mas a palavra do Senhor fala do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a nossa salvação e a nossa família, irmão. Olha, é duro. Mas foi uma palavra muito dura, pastor. Foi um tema muito difícil para mim meditar. Porque, irmãos, nos dias de hoje não tem sido fácil criar filhos na presença do Senhor. Não tem sido fácil mostrarmos para nosso filho o caminho correto a seguir, porque o mundo lá fora também oferece muitas outras coisas. E nem todos aqueles que estão lado a lado conosco, dando glória a Deus, aleluia, ele quer ver a nossa vitória, irmãos. Porque aqui, no passar do texto, a gente vê também na história que teve pessoas que estavam com Davi e Absalão chamou aquele que estava do lado de Davi para cometer tal traição a Davi, né? E quantos não estão do nosso lado nos traindo, irmãos? Mas você está revestido com as armaduras de Deus. Você está revestido com a armadura de Deus e nada pode atingir a sua família e a sua casa. Absalão, por um momento ali, ele sai defamando seu pai. Que seu pai era uma pessoa imprudente, por não ter atitudes mediante aquelas cenas horríveis que ele presenciava dentro do seu lar. E quantas vezes, irmãos, quantas e quantas vezes pessoas não querem sair nos defamando do nosso passado? Quantas vezes as pessoas não querem jogar pedra naquilo que nós outrora erramos, para ficar na posição que Deus nos escolheu, irmãos? Quantas das vezes nós não sofremos calúnia, difamação, porque nós fazemos a obra de Deus, muitas das vezes somos apedrejados. E Davi estava ali sendo caluniado, traído pelo seu próprio filho, irmãos. Pelo seu próprio filho. E ali, aquela história me doía. Me doía porque a gente olha a nossa casa, muitas das vezes a gente fala, mas está tudo perfeito. Está tudo como Deus quer. E não conseguimos ver guerras dentro do nosso próprio lar. Guerra entre as famílias. Guerra, um querendo ser melhor do que o outro, um querendo se pôr melhor do que o outro. Sabe, irmãos, contudo, Davi poderia ter todas as suas falhas. Ele poderia ter sido visto como um cego, como um homem prudente na visão do seu filho. Porém, ele era um homem segundo o coração de Deus. Ele era um homem que se arrependia do pecado. Ele era um homem que estava sempre pronto na presença do Senhor. Um homem, irmãos, que estava para o que der e vier. Diferente de Absalão, que deixou, irmão, ser levado por uma brecha muito grande. Uma brecha que Satanás, ele tenta abrir todo dia em nossas vidas, querendo despertar a ira em nossos corações. Querendo despertar o desejo de morte contra o nosso irmão, porque muitas das vezes não aceitamos o que o nosso irmão falamos, não aceitamos o que o nosso sacerdote fala, não deixamos as coisas fluírem como é direcionado por Deus na vida do nosso pastor. Ah, eu não concordo. Ah, se não for assim eu não quero. Ah, se não for desse jeito eu não faço. Ah, se não for assim eu não participo. Irmão, não é mais tempo. É tempo de unirmos força, pegar essas armaduras que Deus tem nos dado e lutar e combater o bom combate como soldados valentes. Aleluia. E vendo Davi nesse fogo cruzado, ele ali vai diante de Deus. Ele pega, irmãos, e pede misericórdia para o Senhor.
Quando Davi, ali no Salmo 51, quando os irmãos tiverem oportunidade, medite nesse Salmo. Ele pede misericórdia para o Senhor. Ele suplica a Deus pelos seus pecados cometidos. Porque ele ali reconhecia, irmãos, esse é um verdadeiro adorador, um verdadeiro servo do Senhor. Eu pequei e eu reconheço que pequei, por isso que eu estou aqui, Senhor, para pedir perdão dos meus pecados e não pecar mais, irmãos, né? E é uma história que, se a gente for analisar, dá até vontade de chorar com a história desse jovem. Um jovem que era para ser ali, viveu num palácio, teve as melhores vestes, os melhores alimentos, era para viver do melhor da terra e de repente ele pôs tudo a perder porque queriam assumir o trono do pai. Irmãos, nunca permita que Satanás venha entrar em seu coração, colocar palavras em seu coração para desejar o que é do próximo. Aquilo que é seu, ninguém toma, diabo nenhum pode tocar. O seu filho é uma bênção, a sua família é uma bênção. Não deixe que Satanás venha soprar nos quatro cantos que você não é um bom pai, que você não é uma boa mãe. Se você tiver que corrigir o seu filho, corrija, que é por amor a ele. Se você tiver que castigar o seu filho, castiga porque é por amor a ele. Porque Davi, por não ter feito isso, quando seus filhos pecaram dentro da tua casa, ele pagou um alto preço, irmão. Ele teve que cobrir o teu rosto e sair fugindo, irmãos. Oh, aleluias. Irmãos, quem tem que fugir da nossa vida é o pecado, é a desobediência. Porque nós, irmão, como pais, nós temos que querer o melhor para os nossos filhos. Não deixe o pecado do seu filho encoberto, irmãos. Não deixa. Nós vimos aqui, olha o que aconteceu com este homem. Ele poderia perder toda aquela unção que Deus tinha dado sobre a vida dele. Um grande profeta do Senhor, deixava em a ruína o seu ministério por conta que não soube lidar com os problemas da sua família. Irmãos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, põe a sua casa em ordem, irmãos. Põe a sua casa em ordem e deixa o Senhor habitar. Deixa o Senhor te usar como instrumento na vida dos teus filhos. Deixa que os seus filhos vejam em você a autoridade que Deus te concedeu. Oh, irmã Daniela, por que falar de família num culto de armadura, de revestimentos espirituais? Porque, irmãos, se a nossa família entrar em declínio, as demais áreas é consequência. A nossa família, irmãos, é a base da nossa felicidade, do nosso caminhar, do nosso andar com Cristo, é a nossa família. Se a tua casa vai bem, tudo vai bem. Agora, se sua casa, irmãos, estiver em desordem, o restante virará desordem também. Vai vir vida financeira ruim, vai vir vida a saúde precária, vai vir seus filhos se revoltar contra você, porque lá fora nós já estamos vendo pai contra filho, filho contra pai, a destruição já está acontecendo, irmãos. Então, irmãos, zele a sua família, ame os seus filhos, porém, irmãos, eduque ele na presença do Senhor, em nome do Senhor Jesus. A fraqueza da carne quer nos levar a fazer suposições erradas. Absalão teve duas suposições erradas referente ao seu pai. A primeira foi se levantar contra o seu pai, que era autoridade sobre a vida dele. E a segunda, irmãos, foi querer antecipar a hierarquia real. Irmãos, para alcançarmos vitórias não é necessário matar, destruir nem passar por cima de ninguém, porque aquilo que Deus tem reservado para você vai chegar na sua vida, em nome do Senhor Jesus. A não enxergarmos os desertos maiores que já vencemos, devido às fraquezas, não conseguimos enxergar aquilo que Deus já fez por nós. Quantas lutas, irmãos, nós já vencemos? Só que aí, quando nós estamos vivenciando o problema momentâneo, a gente não consegue olhar lá atrás o que o Senhor já fez por nós. O quanto o Senhor já nos livrou, o quanto o Senhor já nos guardou, o quanto Ele já nos perdoou, o quanto Ele nos amou, mesmo a gente falando não para Ele, o quanto Ele nos aceitou, irmãos. Então, quando a gente pensar que
está tudo perdido, que o deserto em nossas vidas está grande, olha a sua vida lá atrás. Olha de onde o Senhor te tirou. Lá sim era um deserto. Lá você vivia um deserto. Um deserto no qual você não achava saída. Você vivia em escuridão. E para a glória de Deus, Ele te tirou lá da escuridão e te trouxe para a luz. E essa luz tem que brilhar em você dia a dia, independente de qualquer coisa, em nome do Senhor Jesus. A não enxergarmos as promessas que já se cumpriram. Olha só, irmãos. Davi, ele era pastor. Porém, ele agora é rei. E não foi as calúnias do seu filho, não foi a defamação, não foi o disse que me disse, não foi o que apontaram à vida de Davi que fez ele perder a sua posição de rei. Então, aquilo que falam contra a sua vida, aquilo que se levanta para te derrubar, aquilo que diz que você não vai conseguir, ele serve para te edificar, irmãos. Quando alguém vir falar, você não serve para tal coisa, eu sirvo sim. Engula, irmão, calado, mas dentro de si você sabe que tem um Deus que pode tudo. E é Ele que guia a sua vida. Aleluia. A não percebermos que na carne e pelo Espírito já tivemos grandes vitórias. Quantos gigantes os irmãos já não derrubou? E está aí, ó, firme e forte, de pé para a glória de Deus. A entregarmos os pontos sem ao menos guerrear. Ah, irmão, esse é o ponto-chave. A entregarmos os pontos sem ao menos guerrear. Primeira coisa que vem, estou fraco. Estou fraco. Irmão, estou fraco. Irmãos, mesmo com toda a cilada que Absalão tentou ali trazer para a vida de Davi. Porém, Davi, mesmo com todos esses erros, que ele assumiu o erro dele, irmão. Ele não fugiu da realidade dele, não. Ele assumiu os seus erros. Davi foi valente. Davi foi lutador. Não desanimou, não desistiu de lutar. Então, irmãos, não desista. Não desista, persista. Persista, porque com o Senhor a vitória é certa. Ao ouvirmos os pessimistas, eita, esses aí então nem se fala. É o que mais aparece em nossas vidas quando nós estamos num momento de fraqueza. Porque não é porque nós somos crentes, irmãos, que nós não passamos por fraquezas espirituais. Porque nós somos, todo dia, se eu e você não vigiar, não estivermos revestidos com as armaduras de Deus, somos bombardeados. O soldado que está na guerra e ele não está revestido, e por um vacilo, irmãos, ele pode vir até morrer. Esses dias, eu tenho passado uma luta muito grande. Até comentei com o pastor. Eu falei, graças a Deus, pastor, que nós temos buscado o revestimento espiritual. Porque senão, irmãos, eu estaria prostrada. No domingo aqui que o Senhor fez aquele ato profético, deu essa estratégia para o Senhor, para o pastor, colocar aquele escudo em nós. Irmãos, ali eu recebi algo maravilhoso do Senhor. Porque o Senhor, Ele sabe o nosso dia de amanhã. Nós não sabemos, mas o Senhor, Ele já sabe o que está preparado para nós naquele dia seguinte. E ali, irmãos, com aquela alegria que o Senhor me deu naquele dia, naquele domingo aqui, eu vi ali as mãos de Deus sobre a minha vida, e cada utensílio, irmão, se encaixando no meu corpo, cada utensílio sendo coberta pelo próprio Espírito Santo, porque Ele sabia a guerra que eu iria enfrentar na semana seguinte. E graças a Deus, irmãos, graças a Deus, o Ricardo está aí, tem acompanhado de perto o que nós estamos enfrentando com a minha avó. Mas em tudo Deus deu graça. Em tudo Deus me guardou, irmãos. Tentado de todas as formas me jogar no meio do fogo, mas o Senhor ali, Ele me cobriu com as mãos poderosas dEle, me dando estratégia, irmãos. Olha como é bom nós termos uma vida no altar do Senhor e estar ligado a todos os movimentos espirituais que está acontecendo. Eu poderia naquele dia ter falado assim, para que eu vou colocar esse escudo, pastor? Eu poderia, irmãos. Mas ali o Senhor, Ele não revestiu só a mim, mas eu creio que a cada um que veio aqui na frente receber o escudo do Senhor.
Sabe por quê, irmãos? Porque os dias não têm sido fácil, mas o Senhor já está nos cobrindo, para que quando o dia mau chegar e bater na sua porta, você vai combater o bom combate e falar, aqui não, aqui não. Aqui você vai ter que bater em retirada, irmãos. E a cada dia eu tenho me alegrado, porque a cada dia o Senhor tem mostrado que Ele é com o povo dEle. Aleluia. Eu venço a fraqueza da carne, primeiro com o poder da aliança apostólica. 2 Samuel 15, 21 diz assim: respondeu, porém, Itaí ao rei: tão certo como vive o Senhor, e como vive o rei, meu Salvador, no lugar em que estiver o rei, meu Senhor, seja para a morte, seja para a vida, lá estará também o teu servo. 2 Samuel 15, 24 diz: eis que Abiatar subiu, e também Zadok, e com este todos os levitas que levavam a arca da aliança de Deus. Puseram ali a arca de Deus, até que todo o povo acabou de sair da cidade. Ao chegar Davi ao cimo, onde se costuma adorar a Deus, eis que Usai, o arquita, veio encontrar-se com ele, de manto rasgado e terra sobre a cabeça. 2 Samuel 15, 37, Usai, pois amigo de Davi, veio para a cidade, e Absalão entrou em Jerusalém. Irmãos, faça de todas essas fraquezas, de todo esse mal que tenta assolar a sua vida no dia a dia, se você está passando por algum declínio espiritual, se você está se achando fraco, pega esta fraqueza hoje e faça dela o troféu da sua vitória. Fala para essa fraqueza que ela não tem poder sobre a sua vida, que ela não é maior que o Deus que está te dando cobertura, que está sobre você, um Deus que você busca, que você ora, que você jejuma, que você se consagra. Sabe, irmãos, a gente vê em passagens bíblicas como grandes homens de Deus passaram por essa fraqueza, mas em todas elas eles foram mais que vencedores. Então você também é um vencedor. Não deixe essa fraqueza em momento algum, irmãos, parar a sua caminhada com Deus. Lá em Filipenses 4, a palavra do Senhor fala assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Irmão, seja fortalecido no Senhor. Seja hoje e todos os dias de sua vida um homem forte na presença do Senhor. E o Senhor colocou um livro no meu coração aqui, que é em Romanos 8, 33, do 33 ao 39. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes que ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas, olha a palavra profética para a sua vida aí. Mas, em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nenhuma altura, nem a profundidade, nenhuma alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Oh, irmãos, que maravilhoso! Que maravilhoso, irmãos! Amém. Com o poder da comunhão do corpo na igreja. Amém? Aleluia. 2 Samuel 18:1 diz assim: contou Davi o povo que tinha consigo e pôs sobre eles capitães de 1000 e capitães de 100. Davi enviou o povo, um terço sobre o comando de Joabe, outro terço sobre o de Abisaí,
filho de Zeruia, irmão de Joabe, e outro terço sobre o de Itaí, o geteu. Disse o rei ao povo: eu também sairei convosco. Aleluia. Com o poder da resistência espiritual ao mal. Segundo Samuel 17:8 diz assim: disse o Sai: bem conheces teu pai e seus homens, e sabe que são valentes, e estão enfurecidos como a ursa no campo, roubada dos seus cachorros. Também teu pai é homem de guerra, e não passará a noite com o povo. Eis que agora estará de espreita em alguma cova, ou em qualquer outro lugar. E será que caindo no primeiro ataque algum dos teus, cada um que ouvir dirá: houve derrota no povo que segue Absalão. Então até o homem valente, cujo coração é como os de leões, sem dúvida desmaiará, porque todo Israel sabe que teu pai é herói, e que homens valentes são os que estão com ele. Aleluia. Irmãos, seguir a Jesus sempre. Seguir a palavra do sacerdote sempre. Não dê ouvido para o mundo lá fora, não. Ah, o seu pastor está errado em fazer assim. Aqueles que seguiram Absalão, irmãos, infelizmente não viram o reinado deles. Mas aquele que seguiu a Davi, viu Davi subir ao trono como um rei. Aleluia, irmãos. Esteja de mão dada com o seu sacerdote, esteja de mão dada com o seu líder, esteja de mão dada com a sua igreja, para que quando o dia da glória chegar, você possa participar deste banquete, irmão. Você não possa ficar de fora, só ouvindo falar. Irmão, o crente não vive de ouvir, ele vive de ver e de fazer, porque aquele que põe a mão no arado, irmão, é digno do reino de Deus. Então, irmão, vamos andar de mão dadas, porque é mais fácil, irmão. Se um tentar ali cair, o outro está segurando e você não vai cair, não vai vacilar os seus pés. Aleluia. Vencendo a fraqueza da carne, reassuma aquilo que eu perdi o controle. Aleluia. Deus te dará dupla honra. Sei quem é por mim ou não. Você sabe, irmão, quem é por você? Você tem certeza de quem é por você? Esta fé está dentro de você, irmãos? É isso que importa, em nome do Senhor Jesus. Meus opressores é que serão oprimidos. Oh, aleluia. E assim, irmãos, a gente, no decorrer do texto, vemos o quanto Deus foi bom com Davi. O quanto Deus olhou para aquele homem e se alegrou com o chamado daquele homem. Muitas das vezes olhamos, para as circunstâncias. Muitas das vezes olhamos para a nossa razão. Muitas das vezes olhamos por aquilo que está acontecendo no momento e não entendemos, Então, irmãos, deixe o Senhor tomar a direção da sua vida. Deixe toda esta fraqueza, olhe para esta fraqueza e repreenda ela em nome de Jesus, porque você tem poder para isso. Porque às vezes as pessoas pensam assim: os diáconos, o pastor, os líderes aí de grupos, eles não passam por fraqueza, irmãos. Antes mesmo que a opressão venha sobre a vida de vocês, se nós não estivermos cobertos, nós somos os primeiros a cair, irmãos, com a fraqueza. Então nós temos que sim estar revestido para revestir vocês. Nós temos que estar coberto para cobrir a vida de vocês. Porque o diabo, ele não está brincando de ser diabo. E ele está procurando quem ele possa tragar. O diabo, ele não tem prazer em família. O diabo, ele sempre vai querer apontar um defeito na sua família, para você ser um revoltado contra o seu pai, contra a sua mãe. Todas as vezes que o seu pai, filho, que está aqui essa noite, eu incluo as minhas duas. Quando nós abrimos a nossa boca para corrigir vocês, não é porque nós te odiamos, não. Minha mãe me odeia, olha como que ela fala comigo. É porque nós queremos ver vocês futuros pregadores. Nós queremos ver vocês futuros homens de Deus em cima do altar de Deus, ministrando a palavra, para que a nossa geração, ela venha de glória em glória, de vitória em vitória. Sabe? Às vezes não é porque nós somos chatos, não.
É porque está demais, o mundo aí fora está demais. E nós queremos vocês filhos. Agora para os filhos, né? Na presença do Senhor, como valentes. Aqueles que vão levar a presença de Deus, a arca do Senhor. Aqueles que estarão ali buscando o mundo para salvar. Não o mundo querendo levar vocês para se perder. Entenda nós pais. Né? Mas somos jovens, temos, irmãos. É melhor viver uma vida de crentão do que uma vida de meninice. Porque a meninice nos leva ao pecado. E o pecado muitas das vezes não, sempre. Deus, ele é um pai zeloso, ele é um pai amoroso. Porém, ele é inevitável a consequência do pecado em nossas vidas. Não pense que nós iremos pecar, iremos se arrepender, pedir perdão, participar da Santa Ceia e acabou. Não, as consequências virão. E você é responsável por assumir essas consequências. Eu, como pai, como mãe, eu não posso pagar pelo pecado da minha filha. A consequência virá sobre ela. E assim é num todo. Então, irmãos, vigiai. Vigiai. Porque muitas das vezes nós achamos que nós estamos prontos, mas a carne é fraca. Então vamos aí orar, guerrear contra esta carne para que ela venha se fortalecer a cada dia no Senhor. Amém? Iremos fazer neste momento uma oração de concordância. E eu peço que a igreja concorde com fé, irmãos. É com fé, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Eu entro em guerra hoje para combater toda a fraqueza da carne e toda a tentativa do diabo de roubar e descaracterizar a minha vida espiritual. Quebro com todo sentimento errado que me impedia de enxergar todas as promessas de Deus que já se cumpriram em minha vida. Anulo toda a falta de visão espiritual que não me permitia ver as conquistas e vitórias já obtidas pelo poder de Deus em mim. Repreendo todo espírito contrário que quer me fazer ouvir os pessimistas, os fracos e os derrotados. Declaro que vencerei a carne através do poder da aliança com a igreja, da comunhão e da resistência a todo mal. Terei restituição da honra perdida. Reassumo o controle de todas as coisas na minha vida. Não serei mais oprimido em nada. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. É isso aí, irmãos. Firme e forte nesta fé. Se fortaleça no Senhor. A cada dia pedimos direção para o Senhor, para que Ele venha nos usar como um canal de bênção, que nenhuma fraqueza possa bater na nossa porta, que nenhuma morte possa bater em nossa porta, que nenhum pecado venha entrar em nossa casa, que nenhum mal possa tragar os nossos filhos, que nossos filhos venham estar cobertos, que nossos filhos venham estar guardados, que a nossa casa venha a ser bem sucedida e que a nossa casa venha a ser casa de Deus e que nós venhamos viver a palavra do Senhor e que nós possamos comer e viver o melhor dessa terra, porque o Senhor só tem a nos presentear, amém? E o trono que está preparado para você é teu, ninguém toma, podem falar o que quiser, podem tentar o que quiser, a bênção que o Senhor já preparou para você é tua, e diabo nenhum poderá tragar em nome de Jesus, amém, aleluias, e eu agradeço a minha oportunidade em nome do Senhor Jesus.